papel do chamado espírita nessa sociedade. Nós não somos diferentes dos outros por ser espíritas. Ser espírita não é ser algo mais ou menos, melhor ou pior que alguém. Mas, seguindo a doutrina espírita ou aprendendo os conceitos que ela nos traz, e se colocados em prática, nos fazem um cidadão melhor. Existem vários outros caminhos, mas esse caminho que a gente escolheu, ele está aqui à nossa disposição, e que a gente possa realmente refletir sobre alguns temas que a gente vai estar discorrendo aqui hoje, ok? Eu convido a todos para sempre visitar o nosso site no YouTube, a nossa página no YouTube, onde a gente coloca todas as palestras que nós gravamos, inclusive essa daqui, que a gente vai tentar colocar lá rapidinho, tá? É só digitar ali no campo de busca, palestras Centro Espírita Jesus, que já deve ser a primeira ou segunda opção que o buscador traz para a gente. Mas o que é a sociedade? Já que nós vamos falar de lei da sociedade, no dicionário está lá que a sociedade é um conjunto de seres que convive de forma organizada, e essa palavra vem do latim societas, que significa associação amistosa com os outros. Logo, no primeiro slide, a gente já tem algumas polêmicas, né? Viver de maneira amistosa, né? Se a gente olha, por exemplo, no reino animal, você vê várias sociedades organizadas e amistosas. Formigas, as abelhas e N outros animais. E tem a nossa aqui, que às vezes parece mais um caos do que uma associação amistosa, né? Se a gente for estudar a sociedade do ponto de vista animal, nós sabemos, nós somos animais, nós temos a nossa parte instintiva, às vezes até mais predominante do que a parte humana, a parte moral, a parte raciocinal, de raciocínio. E tem um experimento que acabou ficando famoso na psicologia, junto com a sociologia, de tentar explicar o comportamento do indivíduo quando ele está em sociedade, ou seja, quando ele está convivendo com outros. Então, esse psicólogo, John Calhoun, ele era um psicólogo de comportamento, né, norte-americano, que ele estava se especializando no estudo do indivíduo em cidades cuja densidade estava crescendo. Esses estudos foram feitos lá em 72, quando começaram a se formar as grandes aglomerações, as grandes cidades no mundo, né? E aí ele criou o que ele chamou de Universe 25, né? O Universo 25, que era o quê? Era um paraíso para os camundongos. O que era esse paraíso para os camundongos? Era um mundo que era esse cercado quadrado, de mais ou menos 3 metros por 3 metros, onde eles teriam água, alimentação, aonde se acolher, aonde dormir, era limpo constantemente. Então, tudo o que eles precisariam para viver como animais, tal como são, de maneira sem ter problemas. Aí o que ele fez? Ele colocou 4 casais de camundongos ali e ficou observando. E o que aconteceu depois de algum tempo? Nos primeiros dias, aqui embaixo vocês podem ver o número de dias que os ratinhos ficaram lá, os camundongos ficaram lá, né? 500 dias, 1000 dias, 1500 dias. Tá? E aqui é o número de camundongos. Ó. Começaram com 8, logo nas primeiras semanas continuaram com 8,
Mas depois começaram a procriar, né? Cada casalzinho lá arrumou o seu apartamentinho, lá dentro do condomínio, livre, solto, e aí foi festa, né? Foram se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. Você vê que mais ou menos 300 dias aqui já estava quase beirando os 1000 camundongos. Depois, continuaram crescendo o número de camundongos num ritmo um pouco menor, né? Vocês veem que já teve uma inflexão aqui da curva, mas chegou num ápice aqui, lá por volta do dia número 500, do início do experimento, chegaram aqui em torno de 2000 camundongos. O cientista John, ele tentou planejar essa estrutura para mais ou menos 4000 camundongos. Então não estava super lotado, estava mediamente preenchida. Aí o que aconteceu depois desse número de 2000 camundongos? O número de camundongos começou a decrescer. Ele começou a decrescer. Vocês podem ver aqui. O último nascimento de um camundonguinho foi aqui, um pouquinho depois do número 500. E a população começou a decrescer, até se extinguir. Mas o que aconteceu? Não acabou a comida, não acabou a água, fizeram a limpeza. Os ratinhos doentes, que foram pouquíssimos, eram retirados, tratados e novamente saudáveis voltavam para lá. O que aconteceu? Quando estava poucos ratos, não se observava nenhuma violência, se observava cooperação entre eles, se observava a ordem. As mamães camundongos tratavam de todos os filhotinhos, não deixava nenhum deles ficar sem alimentação, etc. Quando a população começou a crescer, aí começaram disputa pelo mesmo local de alimentação, começaram disputa de território, de apartamentos, de fêmeas, e aí começou a bagunça, começou a violência. Os ratinhos começaram a brigar entre si e deu na finalização dessa população. Aí o universo 25 foi embora, acabou. E a nossa população, como é que é? Se a gente pegar desde quando se tem registros históricos do chamado ser humano, eram pouquíssimos, né? A gente passou aqui, olha, até o ano de Cristo, né, há 2018 anos atrás, uma população pequenininha, talvez em torno de 300, ou um pouco menos de 300 milhões de pessoas, mais ou menos a população dos Estados Unidos hoje. E foi crescendo aqui, vocês veem que numa taxa não muito grande, né? O primeiro bilhão de seres humanos já foi aí lá pelos idos do século, talvez 4, 5 ou 6 aqui. Daí em diante, começou a crescer mais rápido e, de repente, explodiu. Foi quando desenvolveram a penicilina, desenvolveram remédios, onde a medicina começou a avançar. Então, hoje nós estamos em torno aí de 7,3, 7,4 bilhões de espíritos encarnados, e a previsão lá para 2100 é que nós sejamos algo em torno de 10 bilhões de espíritos encarnados. Algumas fontes dos amigos espirituais dizem que na esfera terrestre
algo entre 20 a 25 bilhões de espíritos ligados aqui ao nosso planeta, sendo que 7,4 estão encarnados, né? Lógico, tem mais espíritos desencarnados na esfera terrestre do que encarnados. Ok. Aí vem Kardec e nos ensina através dos espíritos, do Espírito da Verdade, como que se funciona ou como deveria funcionar uma sociedade. Porque, como vocês viram, a gente está só crescendo a população. O chamado experimento, se é que é um experimento que nós estamos vivendo aqui, ainda não chegou no fim. Ainda não exterminando, não chegamos no camundongo zero, né? Ou no encarnado zero. Mas poderíamos chegar? A gente não sabe, né? A gente está vivendo aqui não para isso, né? Que é para evoluir. E a gente tem que ver quais são as diferenças entre uma sociedade de animais, ali isolada, e a nossa sociedade, que também é isolada, porque o nosso planeta é finito. Tá? Qual que é a grande diferença? A grande diferença é que nós, encarnados no mundo hominal, né, a gente tem o raciocínio. A gente pode pensar. Né? Os animais, em tese, até onde a ciência consegue chegar, não tem essa parte racional tal como nós a temos. Né? E aí vem Kardec e coloca, dentre as leis morais, uma delas especificamente sobre a lei de sociedade. Tá? E a lei de sociedade, todas as outras leis morais e todas as outras leis naturais, nada mais são que um desdobramento da chamada lei divina ou lei natural, que é uma lei única. Dentre elas, a gente tem as físicas aí, né, que é física, química, biologia e astronomia, e a gente tem as leis morais, que são referentes às relações do homem com Deus e do homem com o homem. Ok? Na minha humilde opinião, a partir do desenvolvimento científico, eu acredito seriamente que um dia isso tudo vai se fundir num conjunto de leis únicas. Porque a cada vez mais que se estuda a chamada física quântica, se começa a observar fenômenos que nós atribuímos, por exemplo, a afinidades energéticas entre as pessoas, etc. E estamos longe dessa explicação, desse conhecimento, mas eu arrisco a dizer que a nossa raça um dia vai entender tudo isso de uma maneira melhor e a gente deve ter só um quadradinho aqui embaixo. Então, quais são as leis morais que a gente acha lá no Livro dos Espíritos, na parte terceira? São todas essas aqui. Ele colocou uma lista de 10 e a gente vai estar focando na lei de sociedade. Convido todos a ler, que é curtíssima. Deve ter 3 ou 4 páginas. Ok? O que diz lá? Na pergunta 766, Kardec fez aos espíritos: a vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade, não lhe deu inutilmente a palavra, todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Na seguinte: o isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? Sim, porque os homens buscam a sociedade por instinto e porque devem todos concorrer ao progresso, ajudando-se mutuamente. Algo contrário ao que o egoísmo e o orgulho exacerbado diz, né? Eu não preciso de ninguém. Mas, cidadão, você não precisa de ninguém hoje, mas você nasceu e foi cuidado por quem? Quem que fez a roupa que você está vestindo? Você tomou café? Tomou. Quem que plantou aquele café? Quem que colheu? Então, por isso que a gente fala, quanto mais egoísta a gente é,
Quanto menos humilde a gente é, menos sábio o somos. Exatamente por isso. Nós dependemos, nós somos interconectados e interdependentes. Nós dependemos um dos outros. E isso é bem explicado numa das outras leis que está lá, não me lembro o número dela, mas é a lei de progresso, onde fala claramente: dependemos uns dos outros para evoluir. Kardec coloca também: necessidade da vida social. Nenhum homem dispõe de faculdades completas e é pela união social que eles se completam uns aos outros, para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade um dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. A gente precisa aprender, a gente precisa evoluir moralmente e intelectualmente. Se nós não tivermos professores para nos ensinar, essa parte da evolução intelectual vai ficar para baixo. E a moral, a gente também precisa de professores para a gente poder evoluir, saber o que é o certo e o errado, né? Porque quando encarnamos é apagado nossa memória, né? A gente precisa aprender muitas coisas. E depois, com o tempo, as nossas habilidades ou inabilidades, as nossas virtudes e os nossos defeitos, que já foram impressos no perispírito, começam de alguma maneira a se manifestar na vida física, à medida que a gente vai crescendo, né? Então, como é que é a sociedade? Se a gente olhar aí, nós estamos vendo uma representação de uma sociedade. Na sociedade a gente tem as chamadas instituições, que aliás está em moda, né, a gente falar que as instituições no Brasil perderam a credibilidade. Então, ali você tem as chamadas instituições oficiais, né, o governo, o executivo, o legislativo, o judiciário e outras instituições de várias naturezas, né? Igrejas, empresas, sindicatos, hospitais, transporte, isso tudo completa ou complementa o que é uma sociedade. E isso, cada um desempenhando o seu papel nessa sociedade. Sempre trocando serviços, trocando informações. Agora, para uma sociedade sadia, qual seria a base? Aonde se sustenta uma sociedade que funciona de maneira equalitária, de uma maneira justa, de uma maneira eficiente? A doutrina, e não só a doutrina, é unânime em dizer que a sociedade tem como base a família. Se a família está doente, a sociedade está doente. Não tem como termos uma sociedade absolutamente justa, sadia, se as famílias assim não estão. Porque a sociedade é a somatória das nossas famílias. E a família é a somatória dos indivíduos que ali convivem. Então a gente precisa analisar a família, para a gente saber como é que está a nossa sociedade, para saber se nós estamos obedecendo às leis que Kardec codificou através dos espíritos, para saber se a nossa sociedade está evoluindo ou não. A gente tem que analisar a família. E o que é a família? É uma sociedade miniatura com uma grande vantagem. Ela é um laboratório do nosso amadurecimento. E olha que laboratório fantástico, que escola fantástica, uma família, desde que equilibrada, uma bem formada. Olha o que ela pode nos fazer. Ela nos prepara para ir para a sociedade aberta, vamos dizer assim, com amor. Porque dentro da família eu erro, me ensinam, eu erro, eu sou advertido, mas com amor. Numa família equilibrada. Então, erro várias vezes e pelo amor
a mãe, o pai vem, ensina de novo, ensina o caminho. Claro que muitas das coisas nós só vamos aprender lá quando sai lá fora, geralmente pela dor, né? Se não aprendeu aqui nesse ninho de amor que é a família, mas com certeza, de alguma maneira, vai ser lembrado lá esse ensinamento. E erroneamente a sociedade hoje acha que a formação das crianças é tarefa da escola. Não. A educação começa em casa. Em casa é a principal escola. A escola que a gente manda os nossos filhos tem um papel didático, tem um papel formal para ensinar ciências, matemática, línguas, etc. Mas os valores morais é em casa. Porque não necessariamente os professores o têm. Podem ter todo o conhecimento de uma dada disciplina, mas às vezes não tem uma formação moral, porque às vezes veio de uma família não muito estruturada, ou o espírito dele não estava preparado pelo seu nível de evolução para absorver aqueles conhecimentos que a família o proporcionou. Então, primeiro erro, acreditar que é a escola que vai educar os nossos filhos. Não. É na família. E na pergunta 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Olha a resposta. A recrudescência do egoísmo. É uma palavra que a gente não usa muito, mas ali embaixo está, é renovar com mais intensidade. Ou seja, quando há o relaxamento dos laços de família, pai ausente, mãe ausente, filho à disposição dos meios de comunicação, e esse ausente não precisa ser um viajando, o outro viajando, às vezes cada um no seu quarto, no seu mundo virtual, na televisão, no computador, no celular, etc., e os pais não prestando atenção do que está acontecendo com os filhos. Aí nada mais lógico de que vão ficar egoístas. Porque o convívio em família nos convida a testar várias virtudes, se nós já temos ou não a temos desenvolvidas. A principal delas é a tolerância, né? Agora, se eu fico trancado no meu quarto, o meu pai no dele e a minha mãe por aí, como é que eu vou estar fazendo essa troca? Não, eu vou me fechar. E se fechar, você está se fechando no egoísmo. E qual que é o problema de uma sociedade, que aí nem sei se daria para se chamar de sociedade pela aquela definição inicial? O que seria um conjunto de pessoas que moram numa mesma cidade, que cada um está só preocupado com si próprio? Como é que seria, né? A gente pode fazer uma pergunta, né? Como é que a nossa sociedade está hoje? Alguns poderiam responder um caos. Exagerado, Marcelo. Mas vá para periferias, locais onde há uma extrema densidade de pessoas vivendo numa comunidade. Talvez lá você tenha a impressão de que seja um caos. Está complicado? Pode ser que alguns respondam que sim. Está difícil a nossa sociedade? Está difícil viver em sociedade hoje? Está desanimador? Vocês já notaram que o IBGE ele publica o índice de desempregados, em torno de 12, 13, 14%. E agora estão divulgando também o número dos desalentos, ou dos desanimados, aqueles que desistiram de procurar emprego. É maior do que o número de desempregados. Esse número mais do que dobra, vai para quase 30 milhões de pessoas
entre desempregados e aqueles que desistiram de procurar emprego. Está violenta? É fácil de responder, né? Morrem em torno de 60 mil pessoas no Brasil de homicídio anualmente. 60 mil pessoas. No conflito da Síria, não morreram 60 mil pessoas em um ano só. Só para ter uma ideia. Está corrupta? Um pouquinho, né? Está perdida? Está pervertida? Ou seja, só podemos concluir que está piorando. Correto? Essa conclusão é verdadeira, que a nossa sociedade, não só a brasileira, mas a nossa sociedade terráquea, está piorando? Não está, gente. Não está piorando. Ela não está piorando, e eu posso dar alguns exemplos aqui, eu acho que os senhores e senhoras vão concordar. A gente queima os hereges em praça pública. Tem gente que apedreja centros espíritas aí, né? No Rio de Janeiro, não sei se vocês se lembram. Mas ninguém entra aqui, nos amarram e vão ali para a Praça do Orelhão. Ainda tem Orelhão? Na Praça do Orelhão e nos queimam vivos. Não, hoje não. Mas acreditem, há 400 anos atrás, que olha gente, 400 anos não é muita coisa não. Malemar você tem uma ou duas encarnações nesse período aí. Se queimavam, simplesmente porque não professava a sua religião. Queimamos livros pelo fato deles serem contrários a uma determinada doutrina dominadora, como se fazia na Idade Média. Hoje a gente tem os lutadores de MMA ou UFC. Parece um pouco as arenas dos gladiadores da Grécia Antiga, né? Mas pelo menos não se põe um leão para matar, né? Evoluiu um pouquinho, falta pouco ainda, né? Porque a hora que você vê o resultado do rosto, às vezes até do que ganha mesmo, totalmente desfigurado, né? E é classificado como um esporte. Na Roma Antiga, os pais poderiam vender seus filhos à escravidão. Mas era só 3 vezes, tá, gente? Não se preocupe tanto, tá? Você vendia o filho, o comprador usava o serviço do seu filho, não estava satisfeito, devolvia. Uma vez. Aí ele vendia de novo. O segundo comprador também utilizava, não estou satisfeito. Devolve de novo. Aí é a última chance. Aí vem um outro comprador. Deu certo? Deu. Não deu? Devolve. Aí acabou. Aí você vai ter que criar o filho. Ainda há coisas um pouco parecidas com isso. Determinados países ou até determinadas regiões do Brasil, os pais oferecem os filhos a pedófilos. É ruim, mas é menos ruim, talvez, do que você vender o seu filho. E olha como é que eram as sessões de desobsessão no passado. Os médicos perfuravam as cabeças das pessoas para libertar os espíritos malignos. Então, imagine uma sessão de desobsessão. Nessa época, a gente faz a fila, né, para tomar o passe ali, ou para a entidade ser recebida, para uma conversa fraterna com ela, e você escutando os gritos e o barulhinho do furador. Aí acho que nós evoluímos bastante, né? Acho que aí nós ajudamos bem, né, nessa tarefa aí de expulsar os espíritos malignos. Mas a nossa sociedade ainda não é aquilo que a gente almeja, gostaríamos. E olha, o fato da gente ser crítico, de saber que a nossa sociedade
não é o ideal ainda, é um ponto positivo, porque nós estamos enxergando isso. Nós temos essa consciência. Isso é importantíssimo, porque é essa consciência que vai nos mover a fazer coisas diferentes daqui para frente. Os 10% mais ricos do planeta detêm atualmente 86% da riqueza mundial, sendo que 0,7% da população tem 41%. 41% da riqueza mundial. Ali tem o valor, quase 100 trilhões de dólares. E 0,7% da população é algo em torno de 300 milhões de pessoas. Pouco mais que o Brasil, população dos Estados Unidos. A ONU diz que 1,4 milhão de crianças correm o risco iminente de morrer de fome a cada ano. Metade da população está acima do peso. Desnutrição, de um lado, morrendo de fome, excesso de caloria do outro. Quase 1 milhão de suicídios por ano. Quase 1 milhão de suicídios por ano. 55,7 milhões de abortos anuais. E vocês podem ter certeza absoluta, que esse é um tema que eu vou voltar aqui daqui a pouquinho, que esse número é subestimado. É muito maior do que isso. Porque grande parte dos abortos são ilegais, feitos de maneira ilegal. E quem faz aborto de maneira ilegal não responde pesquisa estatística. 1,6 milhão de assassinatos por ano no mundo. No Brasil são 60 mil, pelo menos. Temos muito que melhorar, não é? Mas o que a gente tem que fazer? A doutrina nos coloca 2 tarefas que basicamente você fazendo a primeira, naturalmente você vai fazer a segunda. A doutrina nos convida a fazer a nossa reforma íntima, a nos mudar, a substituir defeitos por virtudes. À medida que você faz isso, você vai estar reforçando os laços de família, porque você não vai colocar em primeiro lugar a falta de educação do seu filho, o que ele aprontou. Você vai colocar em primeiro lugar o amor. E esse amor vai permitir você educar de maneira coerente e eficiente o seu filho. Joana de Ângeles traz várias obras dela, ou várias citações dela em respeito à família. Se eu não me engano, essa citação está no livro Laços de Família. A família não é apenas um agrupamento doméstico, mas a reunião de espíritos reencarnados com um programa de evolução espiritual e de deve ser pré-restabelecido. Nós somos famílias espirituais. Não só a família ali dentro do mesmo teto. Às vezes os nossos vizinhos, aquele parente mais complicado, faz parte da nossa família espiritual. Não percas a oportunidade de semear dentro de casa, porque ela é a primeira escola de amor onde somos colocados para aprender a amar. Vejam a importância da família. Imaginem essas crianças que foram criadas em orfanatos. Por N motivos, os pais os abandonaram ali. Será que receberam a mesma carga de amor daqueles nossos que estão ali, que a gente só falta sufocar de tanto beijo e abraço? Não, né? E essa é a palavra-chave para que a gente conviva bem dentro da família, logo na sociedade. Principalmente na sociedade. É tolerância. Nós somos diferentes. Nós estamos em graus um pouquinho diferentes de evolução espiritual. Não muito diferentes, porque nós estamos encarnados juntos aqui no mesmo mundo. Mas aquele irmãozinho que talvez esteja um grauzinho um pouquinho mais baixo, a gente tem que ajudar.
como nós precisamos de ajuda dos outros que estão com um grauzinho um pouquinho melhor do que o nosso. Está vendo a necessidade da vida em sociedade? O Carl Jung dizia o seguinte: tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Gente, essa frase já foi estudada de vários ângulos, já foi transformada em textos um pouco diferentes, mas a base é essa. Aquela pessoa que te incomoda o tempo todo, aquele chefe que você não aguenta, aquele parente, aquele colega de escola, preste atenção. Por que te incomoda tanto? Se a gente for na obra de Jung e depois dos seus seguidores, vai se chegar a uma conclusão de que aquilo que você vê que te incomoda no outro é porque você também o tem. De alguma maneira. Como é que é a família hoje? Pai, mãe e 2 filhos. Tomando café da manhã, todo mundo sorrindo, né, com a margarina passando no pão, né? Você já deve ter visto essas propagandas. Não, hoje nós temos configurações diferentes de família. 2 pais, 2 mães, 1 pai, 1 mãe. Várias configurações diferentes. Muda. Desde que haja amor, haja respeito dentro da família, você está proporcionando perdão. Você está proporcionando o aprendizado para todos da família. E aqui eu queria chamar a atenção, porque essa semana eu vi um trecho de uma entrevista do Divaldo. A referência está ali embaixo, foi no 34º Congresso Espírita do Estado. Não me lembro de qual estado, acabei apagando ali. Mas foi dia 13/2/18 e o endereço no YouTube está ali também, para quem quiser ver. Os jovens faziam perguntas, tanto para o Divaldo quanto para o Haroldo Dutra. E um dos jovens perguntou para o Divaldo o que se dizer da teoria de gênero. Aí o Divaldo respondeu de maneira enfática, rápida, que era uma abstração psicológica de quem estava defendendo, criando essa chamada teoria de gênero, né? Que todos conhecem. É uma discussão grande que está na sociedade, né? Que basicamente um grupo de psicólogos e sociólogos americanos das últimas 3 décadas criaram a chamada teoria de gênero, que basicamente diz que as crianças têm que ser educadas como seres que não têm o gênero masculino, feminino definido. E só com o tempo ela mesma vai escolher se ela vai ser menina ou menino. Basicamente é isso, e há N desdobramentos em relação a isso. E ele foi taxativo. Não, errado, né? Mas não foi isso que me chamou a atenção. Ele pediu licença para todo mundo e deu um puxão de orelha nos espíritas. Ele falou assim, ó: nós somos omissos. Nós nos escondemos na máscara de bonzinho, nos escondemos atrás da máscara da caridade, do trabalho social que nós fazemos e ficamos ali quietinhos. Vocês lembram que o isolamento é contrário à lei de sociedade, foi dito lá no começo.
pelos espíritos, certo? Agora, existem formas de isolamento disfarçadas. Quando eu fujo de uma polêmica, quando eu me omito diante de uma situação de injustiça, fico quietinho no meu canto, eu não estou cumprindo com o meu papel de bom cidadão, de bom ser humano, ou se a gente quiser falar de bom espírita também. A gente prefere, nós somos da paz espíritas, a gente não entra em conflitos, a gente não vai fazer bate-boca, a gente não... Não, gente. Tem temas tão urgentes que nós precisamos nos posicionar e se posicionar com energia. Só que para isso a gente precisa de conhecimento. Martin Luther King dizia: o que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Eu sou bonzinho, eu não faço nada, eu fico no meu canto, eu faço minha prece, eu faço o meu evangelho, eu vou ao centro espírita, eu presto atenção. Ok, mas e aí? Você faz o quê? Não, eu faço tudo isso. Não. Isso é o básico, né? Mas o que você faz de prática para que essa nossa sociedade esteja evoluindo? Eu me preocupo, eu estudo. Não estou falando você. Você tem que se preocupar realmente com a sua evolução, mas e a evolução dos próximos a você? A evolução da sociedade? Kardec colocou: basta fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar um futuro melhor? Perguntou os espíritos. O que eles responderam? Não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não tiver feito. Não fazer o mal pode gerar o mal. Se nós não agirmos em determinados pontos, a gente vai estar omisso e a gente não vai estar colaborando. O querido Chico, tudo que pudermos fazer no bem, não devemos adiar. Carecemos somar, digamos, uma energia dinâmica que se antepõe às forças do mal. Ninguém tem o direito de se omitir. E aqui eu trouxe uma lista de temas atuais que nós não podemos nos omitir. Nós temos que se posicionar. Pelo tempo eu não vou poder discutir todas, mas eu quero chamar a atenção de uma que particularmente está sendo discutida e vai entrar em votação no STF. E, segundo Nazareno Feitosa, que é o espírita talvez que mais acompanhe de perto esse tema, talvez seja o espírita que mais entende desse tema, infelizmente, na última vez que eu vi ele falando sobre o tema, ele está pessimista. Ele acha que a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação vai ser aprovada. E ele acha que é por 10-1. Infelizmente. A não ser que nós da sociedade obedeçamos a lei de sociedade que foi colocada, que é um desdobramento da lei divina, a gente não arregace as mangas e vá para a rua. Vamos com um panfleto? Não. Em toda e qualquer oportunidade que vocês tiverem, discutam isso. Coloquem a opinião de vocês. Eu os convido na quinta-feira que vem, em Indaiatuba, no Centro Espírita Casa da Prece, eu vou dar uma palestra exatamente sobre esse tema. Né? Quem puder ir vai ser um prazer. Quem não puder, eu também vou tentar gravar e disponibilizar no YouTube, naquele canal. Mas veja os outros temas. Eleições. Mas nós temos que falar de política no Centro Espírita? Não, a gente não tem que fazer propaganda política aqui. Nós temos que discutir que o país está na beira de um abismo.
E uma frase muito interessante de Harry Kissinger, não sei se vocês se lembram dele, ele fala o seguinte, que é só na beira do abismo que nós temos a melhor visão. Gente, a gente está tendo essa visão, a gente está vendo a corrupção, a gente está vendo para onde está indo o nível educacional, o nível da saúde. A gente está à beira do precipício, a gente está vendo. A gente vai dar um passo para frente ou nós vamos voltar para trás e vamos tentar consertar lá atrás? Isso faz parte, sim, do papel de um espírita. Porque o que é espírita? Espírita é um ser humano que está preocupado na evolução sua e dos seus. E os seus é a sociedade, é todo mundo. Tá? Ideologia de gênero. Posicionamento puro e simples. Do jeito que foi colocado, não. Não. Uma criança de 3, 4 anos, 5 anos, não tem que ficar discutindo essa questão. Ainda mais numa sociedade que educação sexual é tabu há séculos. Nós temos que começar do começo. Temos sim que ter educação sexual. E todos os demais itens aí, que não vale a pena a gente entrar agora, porque o meu tempo também já esgotou. Mas um slide que eu vou mostrar na semana que vem, eu trouxe aqui para vocês. Lá eu vou levar uma visão laica, científica, e uma visão espírita, que vocês já conhecem, né? Sobre o nosso posicionamento, sobre a descriminalização, que em outras palavras significa o seguinte: não é crime, o que está sendo proposto, abortar até o 3º ou até a 12ª semana de gestação. Então, tive ali fui numa festa e bebi, e aconteceu, e fiquei grávida. Não, eu vou ficar criando criança, então eu tenho direito. Até a 12ª semana eu vou lá e aborto, e pronto. Quer dizer, vai estar incentivando o mau uso da energia sexual. Como é que corrige? Educação sexual. Mas uma imagem eu acho que pode resumir tudo. Vocês têm ideia de como é um ser humano que já está com o espírito ligado àquele corpo físico que está sendo gerado ali com 12 semanas? Olha o aspecto dele. É uma coisa, é um cálculo renal que eu vou lá e retiro, um cálculo biliar que eu vou lá e retiro, uma verruga que nasceu, um tumor que eu vou lá e tiro, é? Ou é um ser humano que está ali aguardando encarnar para poder cumprir com a sua missão, com o seu planejamento reencarnatório? Vai se saber quantas coisas ele tem que fazer. E vem alguém e o assassina de maneira... Eu não estou falando do que a lei, por enquanto, protege em caso de bebês anencéfalos, no caso de estupro, que é muito questionável, né? E no caso de risco de vida da própria mãe. Eu estou falando em corrigir uma má conduta sexual, um mau planejamento familiar com um assassinato. É disso que nós estamos falando. Eu deixei a imagem pequenininha ali, é uma imagem real do resultado do aborto de um ser de 12 semanas. Pedacinhos deles estão ali, eu deixei pequeno porque realmente é muito chocante. Tá? Não há como desenvolver e burilar nossas faculdades intelectuais e morais senão no convívio social.
nessa permuta constante de afeições, conhecimentos e experiências, sem a qual a sorte do nosso espírito seria o embrutecimento e a estiolação, que é a degeneração, ir para baixo, voltar para... Obrigado, gente, era isso que eu queria passar.